ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso especial de hoje, dando continuidade à série sobre a obra de Jacques Lacan, introduzida a partir da capa dos seus seminários. Hoje entramos no volume número 7, A Ética da Psicanálise, pronunciado em 1959 e 1960. E a capa, ela vem de um autor surrealista americano chamado Man Ray, que trabalhou com Breton, que frequentou os surrealistas franceses, que era amigo de Michel Duchamp, e que tem inclusive algumas das suas fotos e nas suas colagens no volume da revista surrealista Farol de Neuilly, onde Lacan, em 1929, publicou seu poema surrealista Hiatos Irracionales. Poema muito interessante, onde ele vai jogar com fogo e com a água. É um poema sobre Heráclito, no fundo, esse filósofo grego que acreditava na transformação e no devir de todas as coisas. Man Ray é um paradigma de alguém que veio da pintura, passou pela colagem, chegou na fotografia, fez trabalhos com cinema também. Dizem que esta capa do Seminário 7, que aliás pertence a uma série, ela retrata o André Breton velho. André Breton, autor do Manifesto Surrealista, que tinha uma certa contenda com Lacan. Aliás, os dois eram psiquiatras, fizeram seus estudos de forma mais ou menos contemporânea. A gente pode ver que nesse retrato, na verdade, a gente vê ao fundo a Bastilha pegando fogo. Dizem que o Marquês de Sade estava internado, preso na Bastilha, quando da tomada dessa antiga prisão, em 1788, um pouco antes, né, dando início aí à Revolução Francesa. Há versões em que a gente já tem um fogo, né, em volta aqui da base da Bastilha. E o Marquês de Sade, depois desse momento, ele é removido para um hospital psiquiátrico, Charenton, nas imediações de Paris. Um retrato insólito, porque mostra um distanciamento, assim, uma apatia do Sade, apesar de haver uma cor vermelha, um sangue, né, que estaria na boca dele. De fato, o Sade é um dos personagens teóricos desse seminário, um dos mais importantes de Lacan, um dos mais estudados, especialmente por quem tem interesse na filosofia. Um seminário que começa com uma rediscussão de um trabalho do Freud associado com a neurologia, que é o projeto de psicologia científica para neurólogos, mas que vai ser lido, então, e proposto pelo Lacan como um texto de ética, e com o objetivo de mostrar que na psicanálise, e a psicanálise se estabelece como uma nova ética. Para tal, ele vai examinar alguns autores clássicos da filosofia da ética, comparando e criticando esses autores à luz da hipótese de como eles lidariam com um sujeito determinado, um sujeito causado, um sujeito do desejo, né? Não necessariamente um sujeito estranho à razão, pelo contrário, mas que, apesar de tudo, teria a sua essência e seu fundamento no desejo. Então é assim que ele debate com Bentham, esse utilitarista inglês, é assim que ele debate com Aristóteles, particularmente a Ética Nicômaco, é assim que ele debate com Kant, é assim que ele debate com as tendências utilitaristas, iluministas e também literárias, nas quais ele pode, então, verificar o que ele chama de ética da psicanálise. Basicamente 3 referências aqui, né? Primeiro, Antígona,
esse segundo capítulo da trilogia do Sófocles, que começa com Édipo Rei, depois tem Antígona, depois Édipo em Colono. Lacan vai dizer a ética da psicanálise é uma ética trágica, ele vai dizer Antígona é um personagem que não cede do seu desejo, como se espera da ética do psicanalista, fundada no desejo de psicanalizar. Também o amor cortês, ele vai elaborar toda uma teoria do vazio, toda uma teoria da incomensurabilidade do desejo com seus objetos, a partir dessa formação literária que é o amor trovadoresco, o amor em relação à dama, né? Que é inalcançável, presente aí na literatura do sul da França do século XVI, do século XV. A terceira referência é Heidegger e o seu conceito de fonte, né? Como inspiração para uma arte que faz contorno para o vazio, que envolve o vazio, que ele vai extrair isso lá das ânforas gregas e da arte grega. Marquês de Sade vai ser então um desses autores com quem ele vai comparar a ética da psicanálise ou a ética do desejo, e ele vai mostrar como o Sade tem uma espécie de ligação estrutural, de ligação toda peculiar com aquele que seria o seu oposto, né? O seu epígono, o seu anti-Sade, que é o Kant. Então a ética kantiana é posta aqui em cima da mesa e, no fundo, tudo aquilo que implica do pensamento kantiano, não só a ética, mas também a filosofia do conhecimento, a razão pura, vai ser assim atacada, discutida pelo Lacan nesse momento. Para chegar ao final do seminário com essa ideia, né, de que a psicanálise ela promete um homem pós-culpa, um homem capaz de se livrar da sua relação com o superior. No caso do Sade, ele vai mostrar, e Foucault e a escola de Frankfurt também vão caminhar nessa direção, né? Como uma moral em que a gente poderia assim naturalizar o desejo, né, ou o gozo. Com uma moral desse tipo, ela encontra o mesmo tipo de paradoxo de uma moral oposta, que é a kantiana, que recusa qualquer implicação com a sensibilidade, com a autoridade, com o plano do que eles chamam de pathos. No fundo, os dois, Kant e Sade, estão reunidos nesta ideia, né, de que a purificação, seja do sentido, seja da razão, seria suficiente para que a gente encontrasse o puro e reto agir. Não, na verdade, os dois eles estão isolando o superego num caso, né? E a outra face do superego no outro, aquilo que seria o impulso ao gozo, aquilo que seria para o Freud da ordem do superior. Então, um seminário fundamental, um seminário que trabalha aí com os gregos, com a modernidade, que trabalha, vamos dizer assim, as implicações filosóficas de Freud, estabelecendo um novo paradigma, que seria assim pensar a psicanálise não só como tendo uma ética, mas como se constituindo, como sendo uma ética. Esse seminário, ele é contemporâneo de um texto que está nos escritos, chamado Em Memória de Ernest Jones, ou sobre sua teoria do simbolismo, texto conhecido pela introdução do conceito de afânice. Então, o momento em que o sujeito se vê, vamos dizer assim, ocluído, excluído da cadeia significante. Outro texto que é contemporâneo aqui da ética da psicanálise, ainda que publicado em 58, é a questão preliminar. Lacan trabalha bastante aqui nesse seminário com um problema antigo que é o Wo es war soll ich werden, aonde isso estava, o eu deve advir, quer dizer, como uma espécie de síntese do axioma ético da psicanálise. O que quer dizer isso? Substituir o id pelo eu? Ou então criar-se uma relação de consequência, de implicação com o desejo? Coloco a questão, o término da análise, o verdadeiro, quero dizer, aquele que prepara a tornar analista, não deve ela, em seu retorno, confrontar aquele que a ela se submeteu à realidade da condição humana?
É propriamente isso que Freud, falando de angústia, designou como o fundo onde se produz seu sinal, ou seja, o Hilflosigkeit, a desolação, onde o homem, nessa relação consigo mesmo, que é a sua própria morte, mas no sentido que lhes ensinei a desdobrar esse ano, ou seja, da segunda morte, não deve esperar a ajuda de ninguém. Ao término da análise didática, o sujeito deve atingir e conhecer o campo e o nível de desarvoramento absoluto, no nível no qual a angústia já é uma proteção, não uma Abwarten, mas uma Erwartung. A Warten é esperar, né? Não uma expectativa de algo, mas um corte na expectativa. A angústia já se desenvolve deixando um perigo delinear-se, enquanto que não há perigo no nível da experiência última da Hilflosigkeit. Está aqui um exemplo, né, uma síntese do que o Lacan está chamando de ética da psicanálise e como isso tem que ver com um final do tratamento. Fica aqui então a nossa introdução à ética da psicanálise. Quem tiver interessado em mais detalhes sobre a construção da obra e do ensino lacaniano, nos acompanhe no Seminário 8, que vamos discutir no nosso próximo encontro, que tem na sua capa Sócrates e Alcebiades, extraídos aí de um detalhe dessa tela, na verdade um afresco que está no Vaticano, de Rafael Sanzio, a Escola de Atenas. Vem conosco para receber mais detalhes lacanianos. Clique aqui e no Aqueronta Mover.